Entrevistas são jogos jogados antes mesmo da apresentação ao vivo. Tudo começa na preparação e no convite. Vem comigo, me acompanha nessa jornada que hoje você vai aprender passo a passo como se preparar para uma entrevista ao vivo, dessas que acontecem nos programas matutinos, logo cedo pela manhã, e você vai aprender como se preparar para dar um show na entrevista, projetar uma imagem positiva na opinião pública. Então, eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Aqui nós falamos sobre comunicação e formas, técnicas, maneiras de usar a linguagem de forma assertiva nas relações públicas. Então, vamos ao que interessa, senhoras e senhores. Muito bem, tudo começa com um convite, né? Ninguém vai para a entrevista sem ser convidado. E aí, vão te convidar para uma entrevista, vão te ligar para alguém que você conhece, mandar mensagem. Hoje está mais comum mandar mensagem antes de ligar, né? E aí você vai ser chamado ou chamada para uma entrevista. E o que é uma entrevista? Uma entrevista é uma conversa, muitas vezes ao vivo, que é transmitida publicamente, de forma que essas declarações, após feitas, se tornam públicas. E como as perguntas normalmente não são reveladas com antecedência para o entrevistado, na entrevista ao vivo tudo pode acontecer. Não se sabe o que pode ser perguntado, como será respondido, qual a reação psicológica, emocional, qual o efeito da participação dos ouvintes ao vivo, fazendo perguntas, tirando perguntas lá, sabe-se de onde. Então, repare, ir para uma entrevista não é a mesma coisa que bater um papo com o seu amigo na sala da casa. Essa conversa com seu amigo, com sua amiga, com seus vizinhos, com seus parentes, ela pode até ser publicizada depois, né? Alguém pode sair fofocando, mas quando ela é realizada, ela é privada, é uma comunicação privada. Está ali dentro do seu círculo de amizades, de pessoas que você mantém algum tipo de confiança e que, portanto, tem um tipo de estima por você, né? Então, esse é um bate-papo. A gente fala o que vem à cabeça. Uma entrevista não é um bate-papo. Uma entrevista são declarações que, ao serem feitas, elas se tornam públicas. E dependendo do contexto em que essas declarações forem feitas, podem e normalmente ocorrem mal entendidos e ruídos na comunicação, distorções propositais ou aleatórias. Ambas são muito ruins para uma imagem de um homem público, de uma mulher pública. Então é preciso se preparar para isso. Primeiro, não saia aceitando todo tipo de entrevista, todo tipo de convite para entrevista que te fizerem. Antes de aceitar uma entrevista, avalie quem vai lhe entrevistar. Se é uma pessoa minimamente confiável. Segundo, tem que ver o perfil desse entrevistador, se é um profissional ou um amador. Terceiro, as intenções por trás da entrevista. Ninguém chama alguém para dar uma entrevista do nada. Tem sempre uma intenção. Eles querem sempre que você diga algo sobre alguma coisa. E você tem que descobrir o que é isso. O que querem
que você diga sobre alguma coisa. Esse é um ponto fundamental, né? Estratégico. Portanto, dê um jeito de descobrir o que é que, afinal de contas, as pessoas estão querendo com essa entrevista. Qual é a pauta? Qual é a pauta? A pauta é o assunto a ser tratado. Mas a pauta não diz muita coisa, porque a pauta pode ser um tema genérico. E no meio da entrevista você vai ter que responder a qualquer das perguntas feitas pelo entrevistador. Portanto, repare, não é um bate-papo. Por mais que os jornalistas, meus colegas, entrevistadores queiram descontração durante a conversa para parecer que é um bate-papo, que está tudo bem, que todo mundo ali é aliado, vamos combinar que os interesses dos jornalistas nunca serão os seus. Nunca. Então, defina bem, saiba bem o que querem de você antes de você topar dar uma entrevista. E sabendo o que é e podendo dar isso a eles, ou seja, uma informação, um conteúdo, uma análise, um conhecimento, uma declaração, querendo, vá. Mas vá sabendo quanto tempo a entrevista vai durar. É preciso saber quanto tempo a entrevista vai durar, para que você possa se planejar. E aí vem o planejamento. Ah, não, mas a gente precisa da entrevista para agora. Te ligam pela manhã, tipo 6h47 da manhã, te pegam ainda na cama e querem entrevista. Você é uma personalidade pública, tem que dar declarações públicas, se trata de um veículo de comunicação importante. Então, pede um tempo, né? Pede um tempo, pelo menos uns 10 minutos. Levanta, escova os dentes, toma um café quente, um chá, toma uma água, vai para um lugar silencioso e dá entrevista se for por telefone ou pela internet. Mas se a entrevista foi marcada com antecedência, então você pode se preparar. E essa preparação que eu vou falar agora, teórica, ela tanto pode ser feita rapidamente para uma entrevista que vai acontecer daqui a pouco, como pode ser feita para uma entrevista que vai acontecer amanhã e que você tem 24 horas para se preparar, por exemplo. Então, você não sabe o que é que vai ser perguntado, né? Não tem como saber quais as perguntas que serão feitas pelo entrevistador. Mas mesmo assim, liste 10 perguntas que podem ser eventualmente feitas pelo entrevistador. Escreva essas perguntas e aí coloque o seu celular para gravar e vá respondendo cada uma delas como se tivessem sido feitas a você ao vivo. E vá falando, não pare não, vai gravando como se estivesse dando entrevista ao vivo mesmo. Simula a situação, até para você se acostumar com a ideia. E lembre-se, não lista pergunta facinho não. Bota as perguntas mais cabeludas possíveis, as mais difíceis, aquelas irrespondíveis, para que você possa, ao respondê-las, exercitar sua mente naquele sentido. Muito bem, feito isso, agora você vai fazer outra coisa. Você vai escrever sobre o que você quer falar. Porque uma coisa é o que vai ser perguntado, mas outra coisa é o que você quer falar. Qual a imagem para o público que você quer deixar. E você tem que definir isso antes da entrevista. Qual a mensagem que eu preciso, ou quais as mensagens, mas pelo menos uma, qual a mensagem que eu preciso passar para o público que não pode deixar de passar? Mesmo que não me perguntem sobre isso, mesmo que o assunto não seja tratado, mesmo que esse não seja a pauta da entrevista, mas eu vou arrumar um jeito de colocar esse assunto em pauta. Chamar a atenção do público para ele, e é por causa desse tema que eu vou dar entrevista, porque eu tenho interesse, aí repare, que não é o interesse só do veículo de lhe entrevistar. É preciso que você tenha um interesse em
publicizar alguma coisa, em tornar pública uma ideia, uma informação, um conceito, sei lá o quê, né? Uma declaração de algo que você vai fazer ou vai deixar de fazer, enfim. Projetos, livros, o que você está querendo vender, né? Se você quer votos, se você quer o aplauso público, se você quer ser indicado para alguma coisa, se você quer promover, vender produtos e serviços, não importa. Defina a mensagem que é fundamental para ser dita e escreva ela de um jeito que você possa decorar. Mantenha isso na mente, né, para que não se esqueça. Faz uma anotação pequenininha, sabe, num papelzinho estilo Faustão, sabe? Aquele papelzinho que você escreve uma linha, 2 linhas. Ou escreve no celular, né? Agora que você tem aí um bloco de notas no celular, escreve no celular e deixa escrito aí. E quando você definir o que você vai comunicar, pense em como defender essa ideia, né? Qual a hipótese que você vai apresentar em defesa dessa ideia, desse projeto, desse produto, desse serviço, mostrando as suas vantagens, dizendo por que as pessoas devem confiar em você, por que devem acreditar nas suas ideias, por que devem lhe seguir, por que devem eventualmente votar em você. Então, a hipótese é muito importante para dar força à ideia. Mas mais importante do que a hipótese é a antítese. É você trabalhar com as objeções do público. Imagine o que as pessoas diriam contra a sua ideia. O que as pessoas imaginariam contra o que você defende. O que as pessoas diriam contra o seu serviço ou o seu produto. E aí, responda, né? Responda a antítese. Apresente a antítese e a responda. E se quiser, aí vem a cereja do bolo, porque bolo sem cereja não tem graça, né? Eu não sei por que tem essa frase, a cereja do bolo, né? Porque nem todo bolo vai cereja. Mas a cereja do bolo é o que é a parte final, é aquilo que dá beleza ao contexto do bolo, é o que arremata tudo. Então a cereja do bolo na entrevista é contar histórias. Contar histórias. Histórias verdadeiras, verídicas, histórias que aconteceram mesmo. Histórias pitorescas, histórias com reviravoltas, histórias emocionantes. Se você não tiver nenhuma história assim, então invente uma, né? Provavelmente você tem uma vida muito chata, mas se você não tem nenhuma história assim, invente uma, conte um caos. Mas olha, se você tiver uma história mesmo, real na sua vida, para contar, para ilustrar a sua ideia, é ótimo. Dê um exemplo, exemplifique, para que as pessoas com menor cognição possam acompanhar o processo de comunicação. E depois não se esqueça de fazer um apelo, né? Uma chamada para ação. Final da entrevista, me siga no @Arquimedes de Castro no Instagram, lá tem tudo sobre mim, lá tem tudo que você precisa, contatos, etc. E se você precisar, me ligue no 998587556, é o WhatsApp Business, manda mensagem, etc. Tem no YouTube também um canal que você pode encontrar o Laboratório de Comunicação e tudo mais, enfim. Me siga, eu estou fazendo a chamada para ação. Compre, venda, busque, estude, pesquise, não sei, enfim, faça alguma coisa. E aí, feita a chamada para ação, é o apelo final, você agradece. E sabe aquela ideia central que eu falei no começo do podcast? Então, você repete ela no fim da entrevista, agradecendo as pessoas e lembrando o motivo que lhe fez sair de casa tão cedo para dar a entrevista. Toma um café, e lava o rosto. E vai de bom humor, se preparando, vai dar tudo certo. Se precisar de ajuda profissional para se preparar para entrevistas, então, eu treino pessoas para isso já faz bastante tempo, há mais de 30 anos. E muitas pessoas mudaram suas vidas quando aprenderam a se comunicar melhor. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até o próximo episódio, se próximo episódio houver.